Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Vanderlei e hoje eu vou ensinar para vocês como que nós devemos ler uma lei corretamente. Nós temos aí diversas leis que regem aí alguns círculos administrativos, de trabalho. Então nós vamos usar aí a lei para ter como base nas questões trabalhistas, nas questões judiciais aí, no que tange a área administrativa, e é bom que nós possamos ler uma lei corretamente. Primeiro ponto que nós devemos entender, como vocês estão vendo aqui, a lei é composta por artigos, parágrafos, nós temos aí o caput, os incisos e as alíneas. Então, normalmente as leis elas estão em uma ordem, tá? E elas têm que respeitarem aí uma hierarquia. Então, para a gente entender o que é cada ponto aqui. Primeiro, o que são os artigos? Os artigos geralmente representam aí a cabeça da lei, que é onde nós dizemos o caput. Então, os artigos são representados aí geralmente por um numeral entre o primeiro ao nono. Nós temos a sequência que nós chamamos artigo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o nono, que nós representamos por uma sequência ordinal. O que são os números ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto são os números ordinais. A partir do 10, nós já lemos de uma forma com os números cardinais. Os números cardinais são 10, 11, 12, 13, 20, 30, 40, 50. Esses são os números cardinais. Então, se nós formos ler um artigo, nós podemos citar artigo 3º. Se nós formos ler um artigo a partir do 10, nós podemos citar artigo 20, artigo 10, artigo 11, artigo 30, artigo 300. Tá? Os parágrafos. Os parágrafos geralmente são representados por essa simbologia aqui, que são dois S's, né? Um S seguido do outro aqui, conforme eu estou pintando para vocês de amarelo, que são representados aí os parágrafos. Então, toda vez que vocês virem esse SS aqui, nós podemos dizer que é um parágrafo. Então, parágrafo 1º, parágrafo 2º e assim sucessivamente. O que é o caput? O caput é a cabeça da lei, é o tema principal de uma lei. Então, digamos que nós temos o artigo 2º, que fala sobre a questão, um exemplo, tá? Do Vale Transporte. Então, está falando ali do Vale Transporte. Então, é o caput, é a cabeça da lei, é o tema principal de uma lei. Tá? Os incisos são representados por algarismos romanos. Então nós temos aqui, ó, os incisos são representados pelos algarismos romanos. Depois nós temos aqui as alíneas. As alíneas são representadas aí por letras. Então a linha A, B, C, D é desta forma que nós identificamos. Bom, entendendo aí os temas principais, respeitando a hierarquia aí das leis, vamos a um exemplo aqui para que a gente possa ler e saber interpretar uma lei. Então, digamos assim, que nós temos aqui uma lei que eu separei para vocês, e isso aqui, gente, é um exemplo, tá? Não é uma lei fiel aqui, eu alterei algumas coisas, e aqui é só para a gente tomar como base onde uma lei que tem aqui o artigo, o parágrafo, os incisos e as alíneas, tá? Então, digamos aqui, ó, conforme está subindo aí em amarelo, que nós temos aqui o artigo, que vocês estão vendo aqui, está representado aqui com esses dizeres, que nós já vamos ler. Está falando aqui neste artigo que a jornada do trabalho do jornalista não pode ser de 12 horas por dia. Então vamos interpretar e ler isso aqui quando nós pudermos ver esses dizeres aqui. Então aqui está falando o artigo 302, nós temos aqui o parágrafo 2º, nós temos aqui o inciso 4º, na linha B, diz que a jornada do trabalho do jornalista não pode ser de 12 horas por dia. Então, nós estamos lendo uma lei corretamente aqui, tá? Então, um outro exemplo que nós temos é que eu posso ler assim, artigo
Ó, vocês estão vendo aqui, 302. Parágrafo, olha aqui o SS, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Inciso, representado pelo algarismo romano, inciso 4º aqui. As alíneas, a linha A e a linha B. Então, nós estamos entendendo como é que ler uma lei. Então, eu posso ler assim, olha, lá no artigo 302, no parágrafo 2º, no inciso 4º, na linha B, diz que a jornada do trabalho do jornalista não pode ser de 12 horas por dia. Então é assim que você lê uma lei. Por exemplo, se eu quiser falar sobre aqui, por exemplo, a folha corrida, que está aqui nessa linha. Eu posso dizer assim, olha, lá no artigo 302, no parágrafo 2º, no inciso 4º, na linha A, está falando sobre a folha corrida. Pronto, é dessa forma que você lê uma lei corretamente. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixe aqui nos comentários e até mais, pessoal. Tchau, tchau.